programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Esse programa tem uma grande graça. Em primeiro lugar, que é a busca do conhecimento não intelectual, mas a partir da experiência da Sagrada Escritura. E depois é uma herança deixada por nós, pelo nosso querido Monsenhor Jonas Abib. Ele que intuiu esse método, a metodologia da Bíblia no Meu Dia a Dia. E nós estamos dando sequência a essa metodologia. Por onde eu tenho passado, pessoas de todas as idades têm agradecido pela experiência que têm feito com a Sagrada Escritura. Eu estive em Portugal, encontrei com várias pessoas do continente africano, num encontro que eu fui pregar, e eles diziam, nós estamos agora aprendendo a ler a Bíblia e está sendo uma experiência maravilhosa. Exatamente para dizer, a palavra fala conosco hoje, ela nos toca, e existe um desejo no nosso coração, uma fome pela palavra. E é muito bom ter a sua companhia e podermos juntos fazer essa experiência. Para que a gente se abra e tenha o livre acesso no nosso coração para aquilo que Deus quer falar conosco, vamos suplicar o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos no estudo do livro dos Números, então pega aí a sua Bíblia, abra no livro dos Números, no capítulo 5. Nós vamos dar sequência ao estudo. Números, capítulo 5, versículos de 11 a 31. Números, capítulo 5, versículos de 11 a 31. Eu vou ler o texto bíblico e depois nós juntos vamos meditá-lo. O Senhor falou a Moisés, diz aos israelitas, quando uma mulher trai o marido e se torna infiel, outro homem tendo relações com ela, sem o marido saber, e ela assim se torna impura em segredo, sem que haja testemunhas nem flagrante. Se o marido tomado de ciúmes, com ou sem fundamento, tiver suspeitas de que ela se tornou impura, ele a conduzirá ao sacerdote e fará por ela uma oferta de um jarro de 4 litros de farinha de cevada, sem derramar azeite, sem espalhar incenso sobre ela. É oblação de ciúme, sacrifício que recorda o pecado. O sacerdote mandará que ela se aproxime e fique de pé diante do Senhor. Em seguida, pegará um pouco de água santa numa vasilha de barro e um pouco de pó do piso da morada e misturará o pó com a água. O sacerdote colocará a mulher diante do Senhor, soltará os cabelos dela e lhe porá nas mãos a oblação que recorda o ciúme. O sacerdote segurará na mão a água amarga, portadora da maldição, e esconjurará a mulher, dizendo, se ninguém dormiu contigo, e se enquanto casada não te transviaste, tornando-te impura, que esta água amarga da maldição não te seja prejudicial. Mas, se depois de casada foste infiel e te contaminaste, mantendo relações com outro que não teu marido, aqui segue a fórmula pela qual o sacerdote fará jurar a mulher sob pena de maldição. Que o Senhor faça de ti um objeto de maldição e imprecação entre o povo, fazendo descair os teus quadris e inchar o ventre. Que esta água portadora de maldição penetre em tuas entranhas, fazendo inchar o ventre e descair os quadris. A mulher responderá, amém, amém. O sacerdote lançará essas maldições por escrito e as diluirá na água amarga, a fim de fazer a mulher beber a água amarga portadora de maldição. Assim a água amaldiçoada penetrará nela, causando-lhe amargura. Tomará da mão da mulher a oblação de ciúme e oferecendo-a com um gesto diante do Senhor, a levará para o altar, para que Deus se recorde. Tomará um punhado de oferenda e o queimará no altar. Depois dará de beber a água à mulher. Quando tiver dado de beber a água, e quando esta água portadora de maldição e de amargura tiver penetrado nela, então, se ela se contaminou e foi infiel ao marido, o ventre ficará inchado, os quadris descairão e a mulher se tornará objeto de maldição no meio do povo. Mas se a mulher não se contaminou e estiver pura, ficará ilesa e poderá conceber.
Essa é a lei dos ciúmes para o caso da mulher casada que se transviar e se contaminar. Ou para o caso do homem que, tomado de ciúmes, suspeitar da mulher. Nesse caso, o marido apresentará a mulher perante o Senhor e o sacerdote lhe aplicará integralmente esta lei. Assim, o marido não corre risco de contrair culpa e a mulher, se tiver culpa, carregará a responsabilidade. É muito importante nós compreendermos a caminhada que Deus vai fazendo com o povo. Às vezes a gente ouve a palavra do Antigo Testamento, a gente meio que se assusta com certas realidades que são direcionadas a esse povo. A gente precisa entender da paciência de Deus. Eu já falei isso em outros estudos. Deus foi paciente com o seu povo. Esse povo era um povo primitivo, muito dado à realidade da carnalidade, sem ordem, sem disciplina. E ele está sendo disciplinado. Desde lá do Gênesis, lembra quando nós começamos o nosso estudo no Antigo Testamento? Nós temos percebido exatamente isso. Um Deus que vai colocando em ordem todas as coisas e vai criando regras para um povo que não tinha regras. Vai mostrando realidades que precisam ser vividas. Por exemplo, esse ritual que é chamado de ordalha, aquilo que a gente acabou de ouvir, dessa água amarga que a mulher deveria tomar, uma água amaldiçoada que traria resultados para o físico dela, caso ela tivesse cometido o adultério, estivesse escondido esse adultério. Era uma prova divina ali naquele momento, daquele tempo específico, na cultura onde essa instrução é dada, como uma prova divina. Primeira coisa, protegeria a mulher, caso ela estivesse sendo acusada sem ter culpa. Segunda coisa, ela garantiria à mulher a graça também do perdão. E uma terceira coisa, algo que aí sim precisa nos tocar. Talvez nós estejamos sendo adúlteros em relação a Deus. E o adultério em relação a Deus, ele tem uma possibilidade muito grande de atrair maldições para a nossa vida. O que estou dizendo com isso? Não são essas maldições e malefícios que algumas crenças falam, não. Maldição é estar fora da bênção, fora da graça. O que é a bênção? É eu estar na presença de Deus. E aqui, quando nós cometemos um adultério contra Deus, é quando nós trocamos Deus por coisas que não são Deus. Pessoas, dinheiro, trabalho, fama. A gente poderia elencar uma série de coisas que nós acabamos colocando no lugar de Deus. Existe uma ordem: Deus, família, trabalho, não é? A nação, na verdade, Deus, a família, a nação, o trabalho. Existe uma ordem. Se eu entro numa desordem, eu estou em estado de adultério. Eu estou colocando outra coisa em primeiro lugar, no lugar daquele que deveria ser o primeiro, Deus. Claro, nós não vamos aqui fazer o ritual da ordalha, de jeito nenhum. O que nós precisamos entender é que a gente deve colocar a nossa vida em ordem, a gente deve sair de qualquer possibilidade de um estado de maldição, de ausência da graça, de usar uma palavra que ela não é tão legal, mas a gente precisa usá-la, de desgraça. Eu não posso ficar fora da graça, eu preciso buscar a comunhão com Deus. E a comunhão com Deus se dá, vamos lembrar do estudo anterior, do dia anterior a esse estudo, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 10, quando nós falávamos do sacramento da confissão. Além do mais, existem situações que nós devemos buscar reconciliação com os nossos irmãos. Então, a gente deve entrar na prova divina. A ordalha era uma prova divina para proteger a mulher, para tentar livrá-la do ciúme, mas também para provocá-la, se ela cometeu um ato ilícito, traiu, adulterou, que ali ela também buscasse a reconciliação com Deus e depois a reconciliação com o marido em si. É importante que a gente perceba que Deus dá meios muito assertivos para que a gente coloque a nossa vida em ordem. A nossa vida precisa estar na ordem divina. Tudo que entra num estágio de desordem é prejudicial para nós. Eu tenho certeza que você que hoje faz o estudo bíblico comigo, não quer viver a desordem espiritual. Pelo contrário, você está tentando colocar a sua vida em ordem. Saiba de uma coisa, Deus é paciente. Outra, Deus nos prova, nos dá a oportunidade de, pela prova
que Ele nos faz passar, Ele nos coloca no caminho certo. Porque eu queria te dizer uma coisa importante: Deus não quer perder você. Deus não quer perder a ninguém. O que Ele quer é que nós sejamos fiéis. O chamado que Deus nos faz é um chamado de fidelidade. No sacramento do matrimônio, já celebrei não sei quantos, desde o meu diaconato. A gente tem um dado momento que o casal, porque quem celebra o casamento, na verdade, é o casal. É a aliança um com o outro. É ali quando eles vão fazer, né, as promessas do matrimônio. E a gente percebe ali que existe um dado momento que ele vai dizer um para o outro: eu lhe prometo ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. Aí o padre vai impor as mãos e vai dizer: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, confirme e abençoe essa aliança conjugal. Então, a aliança um com o outro, lute para ser fiel, mas a aliança com Deus, a fidelidade com o Senhor. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje desse texto? O Senhor nos convida a vivermos a fidelidade, a aliança que Ele fez conosco. Essa fidelidade é uma decisão pessoal marcada pela graça de Deus, que nos capacita à fidelidade. Deus é fiel e eu sou convidado a também sê-lo. É exatamente isso, um chamado à fidelidade, que eu e você nos disponhamos a viver essa experiência na presença de Deus. Vamos rezar pedindo a Ele a graça do dom da fidelidade. Senhor, por nós mesmos a gente é capaz de estragar tudo no final do dia, mas com a sua graça nós colocamos a nossa vida na ordem certa, na direção certa. Perdoa-nos das nossas infidelidades, dos nossos adultérios espirituais, das nossas tão fracas decisões diante da sua presença. Mas hoje, diante da palavra, diante da prova divina, aquela instrução dada lá no Antigo Testamento, naquela circunstância específica, eu sou provocado a dizer ao Senhor: tantas vezes eu prometi ser fiel e eu fui infiel, mas hoje eu peço a graça ao Senhor de me manter fiel até o fim. Não me dê a perseverança só de hoje, me dê a perseverança final, a mim e aos meus irmãos que fomos alcançados pela sua palavra, palavra que me santifica, que me provoca e que me transforma dia após dia. Amém. Esse é o poder da palavra, é o poder de transformar a minha vida e a sua vida. E a proposta que hoje nós saímos com ela é de nós voltarmos a ser fiéis a Deus. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.